Welcome aboard, passengers! Eu sou Renata Forte e hoje na nossa aula você vai praticar como responder o Paper 1, que é o paper de Reading, Part 3 da prova do Be to First. O Paper 1, como eu acabei de falar, é sobre Reading and Use of English. E a Part 3 do Paper 1 é um texto contendo 8 espaços em branco. Cada espaço representa uma palavra. No final da linha, tem uma palavra que deve ser mudada para completar corretamente o espaço em branco. Então, por exemplo, a palavra que está no final da linha é o verbo believe, por exemplo. Mas no espaço que você tem que completar, pode ser que você precise completar, por exemplo, com o substantivo, que de believe passa para belief. Ou pode ser, por exemplo, um adjetivo na negativa, unbelievable, por exemplo. Então, tá vendo? Eles te dão uma palavra e você tem que usar essa palavra, modificar a ordem dessa palavra para que ela fique adequadamente no texto. Nessa parte, o conhecimento sobre a classe das palavras, ou seja, como é que eu mudo? Se eu tenho um verbo, qual é o substantivo desse verbo? Qual é o adjetivo desse verbo? Qual é o advérbio? Quando a gente adiciona um prefixo para fazer ele negativo, como é que ele fica? Então, o estudo da classe das palavras é essencial aqui e é a única estratégia. Bom, para a gente começar a nossa aula, vale lembrar que essa é uma aula de verdade. Vamos ligar a chavinha, né? Colocar o nosso cérebro em Be to First mode, né? Tenha certeza de que você não vai ser interrompido, tenha certeza de que tá com um caderno aí com as suas anotações, né? Pause o vídeo se precisar de alguma coisa, afinal, essa é uma aula real. Ok, então aí a gente tem o exercício, a Part 3 do Paper 1, e é exatamente assim que ele aparece para você na prova. Lembrando que todas as provas do Be to First, a Part 3 do Paper 1 é assim. Ela vai depender que você saiba fazer essa mudança na classe das palavras. E o enunciado é o mesmo. Então, a gente vai ler ele aqui hoje, mas das próximas vezes que você encontrar um exercício como esse, você nem precisa de perder o seu tempo lendo o enunciado dos exercícios, né? Então, vamos lá. For questions 17 to 24, read the text below. Use the word given in capitals at the end of some of the lines to form a word that fits in the gap in the same line. There is an example at the beginning. Então, tem lá, tem o quadro das palavras em capitals, a gente não tem essa palavra em todas as linhas, são em algumas linhas, e sempre tem um exemplo, né? Então, o exemplo é o 0 que eles dão para você. Então, vamos lá. Ó, tablet computers are growing in... Bom, a gente tem o popular na caixa da direita, que é o adjetivo. Só que, quando a gente lê a frase, tablet computers are growing in, a gente vê que a gente não precisa do adjective, a gente precisa de um substantivo. Então, de popular, ele foi mudado para popularity. Então, ficou tablet computers are growing in popularity. Essa foi o exemplo, o primeiro exemplo. E a gente tem lá as outras palavras, access, apply, able, impress, electronic e trick. Aí eu te pergunto, você tem prática em como mudar uma palavra para as outras classes de palavra, ou seja, um verbo para um adjetivo, um verbo para um substantivo? Geralmente, essa mudança é muito intuitiva. Se você alcança um nível intermediário, high intermediate, que é o caso do Be to First, quando você começa a ler a frase ou o texto, você instintivamente, né, por todo o seu conhecimento já do inglês, leva você a colocar aquela palavra certa na frase, né? Mas vale lembrar que a gente pode praticar isso também.
né? Fazer estudos sobre classe de palavras mais especificamente, né? E a gente tem que ter muita certeza de que aquela palavra cabe ali lendo. E aí, para a fluência chegar a esse ponto, a gente tem que ler muito, de um modo geral. Então, ler artigos, ler coisas na internet, ler livros, ler artigos, né? Practice, practice, practice. Afinal, é isso que leva à fluência no inglês, ok? Então, vamos lá. O que eu preparei para vocês aqui hoje? Eu gostaria muito que vocês, primeiro, eu gosto muito sempre de fazer essa técnica. Primeiro, sem o estudo. Depois a gente estuda e aí você faz novamente, né, o exercício. Então, eu quero que você pause e tente fazer esse exercício por si só. Use a estratégia que você acha melhor, né? Leia silenciosamente e tente colocar essas palavras aí no texto, beleza? Então, eu não vou parar, mas esse é o momento de você pausar esse vídeo e tentar fazer. Bom, agora que você já tentou fazer, a gente vai estudar as palavras e as classes dessas palavras. Vamos lá? Então, o popular já foi usado, que foi o exemplo, e agora a gente vai para a próxima, que é o excess. Bom, a gente sabe que excess pode ser tanto um substantivo, que em inglês é noun, e a gente vai abreviar como N, né? Então, sempre que tiver o N, ele significa noun ou substantivo. Ou então, ele pode ser um verbo, to access, né? Acessar. Ele pode ser tanto o acesso quanto o acessar. Access noun, access verb. Bom, para ele se tornar um adjetivo, a gente vai colocar lá o IBLE no final. O access vira accessible, que seria o adjetivo, e a gente tem que ter muito cuidado que nesse tipo de exercício da prova, nesse exercício em particular da prova, às vezes você tem que usar a negativa daquela palavra. Então, pode vir como accessible ou inaccessible, né? Então, o oposto de accessible é inaccessible. O substantivo accessibility, e aí a gente vai ter dois substantivos, o access, que é acesso, e accessibility, que seria acessibilidade. Então, vai depender aí do sentido da frase que você vai reler daqui a pouco. E o oposto de accessibility, inaccessibility, que seria inacessibilidade, né? Não ter acessibilidade. E, finalmente, o adverb, ou advérbio, accessibly, ou seja, de uma maneira acessível, né? Nem sei se existe essa tradução aí em português, às vezes a gente se confunde aí, eu acho que não. E o oposto de accessibly seria inaccessibly, ou seja, de uma maneira não acessível. Então, são essas as classes das palavras que você tem sempre que se preocupar, de se perguntar. O substantivo, noun, verb, adjective, adverb e os opostos. Qual é o prefixo que eu coloco na palavra para tornar aquela palavra oposta? E quando for substantivo, noun, se na frase você vai precisar do singular ou do plural. Vamos lá? Olha lá. Voltando ao texto. Vamos ler a palavra e você vai pausar aí para pensar e me falar o que eu vou precisar ali. Olha lá. They generally weigh far less than laptops and are much more for people on the move. Pausa e pensa. O que eu preciso ali? Eu preciso de um substantivo? Bom, esse verbo aqui, ó, a gente está falando dos laptops, né? Então, os laptops, e aí você tem o verb to be aqui, laptops are. Geralmente, quando a gente tem o verb to be, a gente precisa de um adjective, ok? Então, aprende essa. Geralmente, não é 100% das vezes, mas geralmente que a gente tem o verb to be, a gente precisa
de um adjective. Então, olha lá qual que é o adjective, accessible. Só que a gente tem que pensar, eu vou precisar de accessible or inaccessible? Vamos ver de novo? They generally weigh far less than laptops and are much more for people on the move. Well, people on the move are people moving all the time, people going here and there all the time, right? So we are talking about tablet computers and we are talking about laptops. So they are accessible, né? Eles são mais acessíveis para essas pessoas, for people on the move. So the correct answer is accessible, ok? Beleza, então tá seguindo, você tem que seguir o ritmo aí do texto, né? Não fica muito preso só à estrutura da frase, mas ao sentido também. Se precisar, pausa o vídeo e lê aí para entender do que a gente está falando, né? Estamos falando de tablet computers, they are growing in popularity, they weigh less than laptops, and they are more accessible for people on the move, for people who are always moving around. Beleza. Bom, próxima palavra que aparece é apply. Apply is a verb. É o verbo aplicar, aplicar-se, né? Então, to apply for a job, quando você vai lá e se candidata, né? Aplica-se para, parece uma tradução bem ao pé da letra, né? But to apply, the verb. Bom, o noun, que é o substantivo, é a palavra application, ok? Beleza. O adjective, geralmente, olha só, vamos ver o que tem em comum. Lembra do excess anterior, né? A palavra anterior? Ela, para a gente formar, deixa eu até voltar lá para você ver. Olha lá, para a gente formar o adjetivo do excess, o que a gente colocou? A gente colocou o sufixo ible, able, ok? Então, o que aconteceu aqui de novo? A mesma coisa. Ah lá, só que em vez de able, ficou able. Então, isso é uma característica de muitos adjetivos. Eles pegam o verbo ou substantivo e colocam o sufixo able ou able, né? Então, aí é uma dica, né? Terminou em able, terminou em able, é um adjetivo. Então, applicable, e the opposite of applicable is inapplicable, ok? Então, aplicável e inaplicável, né? Não aplicável, ok? Beleza. Tem advérbio? Is there an adverb? In this case, no, there isn't. Então, não existe aí um advérbio. É a classe da palavra que não vai se aplicar aí ao apply, ok? Então, são essas opções. Lembrando que, se a gente precisar do noun, application, pode ser que a gente precise do plural, applications. Let's check it. Olha lá. Então, vamos lá, vamos ler. Eu gosto sempre de ler uma frase antes, né? Uma estratégia aí. They generally weigh far less than laptops and are much more accessible for people on the move. Many that are developed for tablets incorporate a friendly user interface. E aí a gente para aí porque a frase continua. Pausa se você precisar para entender melhor a frase. Mas olha lá, many. Many é quantidade. Se é quantidade, eu não posso usar quantidade nem para verbo, nem para adjetivo. Quantidade eu sempre uso para substantivo, né? Ó, many balls, many cars, many actors. Então, é sempre um substantivo. Então, a gente sabe que tem que usar o application. Agora, se é many, é mais de um. Então, eu tenho que usar o plural. Como é que a frase fica? Many applications. Many applications that are developed for tablets incorporate a pen-friendly user interface. Ok? E a gente para aí na metade desta frase, porque
a gente vai para a próxima palavra, que é able. Opa! Lembra que eu falei para vocês que uma dica é que quando a palavra termina em able ou able, ela é um adjective. Ou seja, able, que é a próxima palavra, é um adjective, né? Então, ela significa capaz, to have the ability. Vem de ability, to have the ability, able. The opposite of able, a gente coloca o prefixo un, e aí ela se torna unable, né? Que em português seria incapaz. And the noun? The noun, como eu mencionei antes, né? Able is to have ability. So, ability is the noun. And the opposite of ability, inability. Ou seja, incapacidade, né? Habilidade e incapacidade, ok? Ability, inability. Is there a verb? No, there isn't a verb, né? O verbo, se um dia você precisar de usar esse verbo aí, é to be able. Então, você tem que usar o verbo be. Então, I am able, you are able, we were able in the past, we will be able in the future. We've been able, she has been able, ok? Então, tem que ser usado o verbo to be na frente, mas não dá para fazer um verbo aí da palavra able. E o adverb? Se a gente não tem verb, a gente não tem adverb, ok? Que um depende do outro. Então, a gente só tem essas duas classes de palavra, adjective e noun. Lembrando, se for um noun, pode ser que seja no plural, abilities, inabilities. Let's check it out. Então, vamos lá. Vamos ler a frase desde o começo. Se você quiser que eu pare de falar, pausa o vídeo para pensar. Let's go. Many applications that are developed for tablets incorporate a pen-friendly user interface and or the to handwrite directly into a document. Então, a gente está falando aí que ele tem, né, uma habilidade de escrever direto no documento, né? Os tablet computers dão essa possibilidade para gente, com aquela canetinha, né, de escrever ou até mesmo com a ponta do dedo. Então, aquele the ali antes do number 3 indica que a gente precisa de um noun, né? Então, a gente usa the, a and an sempre com substantivos, né? The and, the apple, the instrument, the computer, sempre um substantivo. Então, ability, inability. Agora, qual substantivo? Affirmative or negative? The ability to handwrite directly into a document or the inability? Se a gente está falando de interface, pen-friendly user interface, a gente está falando de uma coisa positiva, das coisas positivas que os tablet computers trazem para a gente. Então, vai ser na affirmative. Singular ou plural? Quantas habilidades que a gente está falando aí? Uma só, né? Então, to handwrite directly into a document. So, the correct answer is ability. Ok? Ok. Então, continuando. The next word is impress. Impress is a verb, né? Que é o verbo impressionar. Bom, nesse caso, a gente tem todas as classes de palavras. Olha lá, a gente tem adjective, que é impressive, né? When something is impressive. Unimpressive, the opposite. We have the adverbs, impressively, né? De um jeito impressionante, impressionantemente. And the opposite, unimpressively. And we have the noun, impression, que pode vir
que pode aparecer para a gente, se for o noun mesmo que a gente precisa de usar, no plural, que nesse caso seria impressions. Let's check it out? Vamos lá. Então, a gente falou lá da habilidade, the ability to handwrite directly into a document. They are very, when it comes to viewing photo slideshows or movies. Bom, lembrando do que eu falei antes para vocês. They are. Are is the verb to be. Geralmente, o que a gente precisa depois do verb to be? Alguém lembra? Yes, that's right. We need an adjective. Então, a gente tem dois lá. Impressive, unimpressive. Então, vamos lá. They are very when it comes to viewing photo slideshows or movies. E aí, what do you think? Impressive or unimpressive? The affirmative, right? Impressive. They are very impressive when it comes to viewing photos, slideshows, or movies. Though, reading books... Yes. Por quê? Porque eles, num tablet, a gente consegue ver maravilhosamente bem photos and movies. Sem problema nenhum, ok? Mas a frase continua, né? Though reading books, though é uma contradição, né? O though poderia muito bem ser substituído ali pela palavra but. Ou seja, o fato da gente conseguir view photo slideshows or movies is impressive, vai ter alguma coisa negativa sobre reading books, né? Então, olha só, você está analisando a frase por causa da estrutura que ela te apresenta, ok? Então, sempre que tem o though, but, although, even though, todas essas palavras, elas vão fazer uma contradição de ideias. Então, se uma coisa foi positiva, agora vai ser negativa. Vamos ver? The next word is electronic. Electronic is an adjective. E existe um outro adjetivo derivado da mesma palavra, né? Que é o electric. For example, an electric light bulb. Uma lâmpada de luz elétrica. Esse electric também é um adjective. E electronic seria mais de eletrônico. Electronic machine, for example, né? Uma máquina eletrônica, etc. Um aparelho eletrônico. Né? Então, são two adjectives que têm sentidos diferentes. The noun, electricity, né? Que é o substantivo. The verb, que é pouquíssimo usado, né? Que é electrify. And the adverb, que tem a ver com electronic aqui, o adjetivo, electronically, né? De forma eletrônica, ok? Let's check it out. Vamos lá. Bom, a gente estava falando que the tablet computers are impressive when it comes to viewing photo slideshows or movies. Though reading books, on a tablet. Então, como eu disse, vai falar que a leitura de livros no tablet não é boa. Por que eu sei disso? Por causa do though, ok? E porque também já foi falado uma coisa boa anteriormente dos tablets. Bom, reading books. Guys, reading books is an action. É uma ação. É ler livros. Né? Então, ler livros sendo ação, ação é verbo. Se eu estou falando de um verb, de uma action, eu preciso usar o adverb, né? Então, o que eu vou usar? Electronically. Though reading books electronically, porque tem várias formas de ler livro. Várias não, né? Você pode ler o livro eletronicamente, ou seja, em algum aparelho eletrônico, né? No seu computador, no seu tablet, no seu telefone. Ou
fisicamente, com o livro mesmo, com o livro físico. Então, reading books electronically on a tablet can be depending on the screen display. Então, isso nos leva à última palavra, que é trick. Trick is a noun, é um substantivo, né? Que quer dizer que causa algum mal-estar, que causa alguma coisa negativa. Isso é um trick, né? Ou então, por exemplo, um truque de mágica, ou um truque, né? No Halloween tem aquela frase trick or treat, uma travessura ou algo do tipo. E aí, desse noun, eu vou ter o adjective tricky. Tricky quer dizer complicado, né? Quando você é muito bem educado e quando você não quer falar que uma coisa é horrível, que uma coisa é terrible mesmo, você é bem educado e fala tricky, this is tricky, né? Ou para não desanimar as pessoas, né? So, this is tricky, this exam is tricky, né? Essa prova é complicada, é cheia de nuances. Então, tricky, the adjective. And the adverb trickily, né? De uma forma complicada. Então, é isso aí. Trick, complicação. Tricky, complicado. E trickily, de uma forma complicada. Ok? Kind of like that. Let's check it out. Olha lá. Though reading books electronically on a tablet can be depending on the screen display. Como eu havia dito antes, olha o verbo to be aqui. Geralmente, depois do verbo to be, eu preciso de um adjective. So, the correct answer is tricky. Reading books electronically on a tablet can be tricky, depending on the screen display, né? Porque às vezes é ruim mesmo de ficar, se o tablet não foi feito para aquilo, é ruim ficar lendo livro em um tablet. Então, quais são as minhas dicas? É mais dica do que estratégia para esse Paper 1, Part 3. Read, read, read. Leitura. Leitura é muito importante. Quanto mais você lê em inglês, qualquer tipo de texto, seja livro, seja coisa na internet, seja notícia, qualquer coisa. A leitura vai te trazer, sem dúvida, mais fluência nessa parte. Outra coisa é parar para estudar as classes das palavras, né? Então, pega aí na internet, se você não tem material no qual você estuda o Be2First, pega na internet, tá cheio de exemplos, é só colocar lá no Google, Be2First, Paper 1, Part 3, vai ter um monte de site que disponibiliza exercícios desses para você gratuitamente. Eu posso até deixar aqui na descrição alguns que eu já conheço e eles te dão a resposta depois, então é um self-study que você pode ver depois, mas antes de fazer o exercício, faça isso, né? Não precisa de fazer 10 por dia, mas 1 por dia ia ser perfeito, até você ir se acostumando com o formato do exercício, né? Então, pega as palavras, pega o dicionário e vai, se você não sabe, né? Às vezes você sabe. Então, pega e faz essa lista. Quais são as classes de palavra dessa lista? Verb, lembra que as classes das palavras são verb, noun, adverb, adjective. E que todo noun tem o seu plural, porque pode ser que você precise, e qual prefixo que você pode adicionar, né, nos adverbs, nos adjectives, que faz com que eles fiquem na negativa, né, o oposto. E aí você vai estudando, é uma maneira de estudar. Se essa aula levou aí uns 40 minutos, você sozinho consegue fazer em 20 minutos, 30 minutos, um exercício desse, estudando o exercício. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa sua dúvida, sua sugestão, que eu
quero muito saber qual que é a sua facilidade, qual que é a sua dificuldade, para eu poder ajudar cada vez mais. Ok, passenger? Have a nice trip. I'll see you next class. Bye bye.